A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Nós vamos celebrar por pais, irmãos, cunhados de Alberto e Emiliana Ferreira, Arménio, pai, avós, tios e primos, e Fernando Silva. E enviamos uma saudação para quem está em casa. A transmissão está muito atrasada para quem recebe, portanto eles vão pensar que nós vamos começar a missa 5 toda a noite e, portanto, pedimos desculpa a quem nos acompanha em casa. Hoje celebramos duas santas da Igreja, Santa Margarida de Cristo. É possível, e seja qual for o estado de nossas vidas, seja aquilo que cada um é chamado, a sua vocação, a cumprir a sua vocação. Santa Margarida da Escócia, uma mãe, uma grande esposa, uma cristã muito devota no mundo, portanto, com muita importância para todo o povo inglês e para toda a Igreja. E Santa Gertrudes, uma mística, uma mulher que é a padroeira dos místicos dentro da Igreja. E Margarida e Santa Gertrudes. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que tornaste admiráveis Santa Margarida da Escócia e Santa Gertrudes pela sua caridade para com os pobres, concedei-nos por sua intercessão que, seguindo o seu exemplo, sejamos no meio dos homens a imagem viva da vossa Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade nos céus e na terra, para que se digne, segundo as riquezas da sua glória, amar-vos poderosamente pelo seu Espírito, para que se fortifique em vós profundamente enraizados na caridade, poderem com todos os santos largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento, e assim sejais totalmente saciados na plenitude de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos os vossos caminhos, Senhor, são
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Esses ramos apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas glória de meu Pai é que deis muito fruto, então vos tornareis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, como eu disse há bocadinho, nós celebramos hoje duas santas. Portanto, na igreja, normalmente, há vários santos no mesmo dia. Com mais referência eles dizem. E nós hoje celebramos Santa Diana, a mãe daqueles príncipes, e que esteve casada com o príncipe Carlos, e que já partiu então, daquele acidente em Paris, é da Escócia. E, portanto, a Escócia era um reino independente. E, portanto, nós que temos que... Convém-nos saber, porque o nosso tempo, desde os anos 70, 80, 90, tem havido no Ocidente uma tentativa de calar a história. E nós temos colaborado. E isto tem um objetivo. Isto tem um inteligência na nossa cabeça, que o que interessa agora é o futuro. Esqueçamos o passado. E não é assim. Nós somos um povo que vem do passado, temos a nossa história, aqueles que viveram antes de nós ajudaram-nos a construir aquilo que nós somos hoje. Nós não seríamos isto se não fosse. Por exemplo, só um exemplo, este problema que anda aí agora com as descobertas, não descobertas, houve muito ofendidos, e isso tem um objetivo.
dos sacrifícios. Em todos os países que os europeus foram, havia sacrifícios humanos. Na América Latina, na África, sacrificava-se, e o cristianismo diz, não, o sacrifício eterno, o sacrifício é o único, é o de Jesus Cristo. E portanto, deixou um bocado pelo mundo haver crianças, pessoas que eram escolhidas, eram sacrificadas aos deuses. Tudo isso se acabou, tudo isso se tornou diferente. Esta rainha, que era rainha, que casou com o rei, passou por vários processos, já teve a Irlanda hoje é independente, portanto, as coisas evoluem, e teve também pela formação que recebeu da sua mãe, é conhecida como Santa Matilde, e devemos muito, por exemplo, a Igreja da Inglaterra deve muito a estas mulheres. Portanto, viveram cerca de 500 anos antes da separação da Igreja Evangélica, do Henrique VIII, 500 anos antes. E, portanto, esta rainha, Santa Margarida, Paulo, que foi celebrada a Páscoa como uma grande festa do Ocidente, que as pessoas procurassem a confissão, a abstenção dos trabalhos aos domingos. Estamos num processo que começou todo com as igrejas evangélicas, de pôr isto tudo de parte. E agora estamos num período da história em que se pretende tirar Deus da história. Que as pessoas esqueçam Deus. Nós aqui em Kingston, as pessoas não gostam de... Quando começámos o curso na Queens, a igreja esteve sempre empenhada na educação. Sempre. Ainda ontem celebramos São Alberto Magno, que é o padroeiro daqueles que estudam as ciências naturais. Nós sabíamos que hoje a igreja não convém estar nas escolas e no saber. Portanto, toda esta polémica, e muitos católicos não sabem o que é que se está a passar. E, por acaso, o grupo que está à frente, alguém da Queens, responsável da Queens, diz, afastem-se da igreja, a igreja não convém estar no ensino. E isto é a moda, isto é o normal. O padre está a exagerar. Não estou a este tempo em que nós vivemos, que não vai a lado nenhum, isto não tem sentido nenhum, é um tempo em que se pretende meter na cabeça dos jovens e das crianças que não interessa a Deus. E nós temos que ir lutando, e temos que saber, como foi nos períodos da história. Deus não saiu do mundo, nem Deus nem saiu da história. Os homens é que querem tirar. Portanto, e esta rainha foi muito importante na Inglaterra, e 500 anos depois veio e já temos portanto, o esforço dela, o esforço que ela fez e toda a revolução que depois foi feita e os tempos em que nós vivemos. A maior parte de nós, do nosso tempo, não está a perceber o que está a acontecer. A grande maioria das pessoas
Isto é a política, é aquilo. Não, calma aí. Isto são movimentos que vão sendo preparados. Ou aquilo que nós estamos hoje a viver começou nos anos 60. Foi-se preparando. Foi-se tirando a história, foi-se tirando a filosofia. Hoje ninguém pensa. Olhar, por exemplo, os rebeldes hoje são os velhos. Porque foram formados nas universidades e nas escolas. Segundo aquele esquema. E o esquema é muito simples. A maioria é que manda. Ponto final. Na cabeça dos mais novos é isto. Tu não tens o direito de pôr questões. E o triste é que onde as escolas onde devia ser fomentar o saber, a procura, a busca, são aqueles que formam a maioria que manda. Ponto final. Todas as ditaduras vão preparando o sistema para que seja mais fácil. Nós estamos a caminho de uma ditadura no mundo. Porque a maioria dos jovens está nisto. O que importa é a maioria. A maioria decide, está pronto. Tu não tens o direito de questionar. E nós, os santos, dizem-nos que não é assim. A história dos santos, imaginai que Margarida, Santa Margarida da Escócia, concordava com isto. A maioria do seu povo era tudo patetas. E ela teve que estirar à frente. Teve que estar à frente. Depois, mais tarde vem a Santa Gertrudes. Santa Gertrudes, cerca de 200 anos depois, Santa Margarida, teve revelações sobre o Sagrado Coração de Jesus. Nós sabemos a história. Deve-se a Santa Margarida Alacoque, francesa. Nós vemos a devoção do Sagrado Coração de Jesus à França. Uma das basílicas mais importantes de Paris é o Sacré-Cœur, a Basílica do Sagrado Coração de Jesus, lá no monte. E depois a outra é Notre-Dame, onde está a coroa de espinhos de Jesus, que foi uma oferta que deram ao rei Dom Luís IX, que fez Jerusalém, e numa esteve preso, e depois, então, como agradecimento, deram ao rei, naquele tempo, a coroa de espinhos, que está em Notre-Dame, e um dos problemas que quando ardeu agora Notre-Dame, muito antes, tinha mandado o exército à procura da cruz e da coroa de espinhos, que foi deitada para a lixeira, que é na Jerusalém, a sul de Jerusalém, e encontraram. E é essa coroa que está em Paris. E Santa Gertrudes teve experiências místicas com o Sagrado Coração de Jesus, muito antes de Santa Margarida de Alacoque. A religiosa em comunhão frequente sobre o peito de Jesus, ouvindo as batidas do seu coração. A devoção do Sagrado Coração de Jesus vem da atitude na última ceia de São João Evangelista reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus. E Santa Gertrudes teve duas visões místicas deste facto, que é de onde parte a devoção do coração de Jesus. O São João, na última ceia, reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus. E Santa Gertrudes teve duas nada sobre o coração de Jesus.
O apóstolo respondeu que a revelação do Sagrado Coração de Jesus estava reservada para tempos posteriores, quando a frieza do mundo viesse a precisar de modo especial de um revivamento do amor. Isto no século XIII e depois, muito mais tarde, 300 anos depois, então é que vem a revelação, nos tempos da frieza, que a França sofreu com Napoleão, que hoje politicamente não se pode dizer mal de Napoleão, mas com a Revolução Francesa, todos. Foi construído com católicos a fugir de França, das perseguições da Revolução Francesa. E o Canadá nunca pode, agora que está num processo de descristianização muito grande e ataques muito grandes à Igreja, a Igreja do Canadá vai sofrer muito, há muitos ataques. A França, o Canadá nunca poderá esquecer como foi construído. Aqui do lado do Ontário era o evangélico e ponto final. O rei da Inglaterra não queria cá católicos. Não queria. Mas depois, com a vinda dos franceses, com a Nova França e a Nova Inglaterra, tiveram um homem tão importante da história do Canadá, a sua própria cidade tirar a estátua. Eu não compreendo, eu não sou de cá. Deus me perdoe. Pronto, mas são estes factos. Santa Gertrudes, antes, 300 anos, teve a revelação e começou a dizer que São João Evangelista não tinha comunicado que era reservado para mais tarde. E a devoção do Sagrado Coração de Jesus, que nós hoje, às vezes até nos estamos a esquecer outra vez, o nosso mundo, outra revelação, numa das visões, Santa Gertrudes recebeu Jesus em oração breve, mas muito especial, e disse, todas as vezes que ela rezasse, ela poderia libertar 1000 almas do purgatório. Você pode conhecer, podemos conhecer esta oração, a oração das almas do purgatório, que Santa Gertrudes rezava. Portanto, nós hoje celebramos duas santas diferentes, mas muito importantes na Igreja. Santa Margarida da Escócia, como mãe, como esposa, como rainha, que se procurou que o seu povo, como nós hoje muitos, quem é que fomenta essa ideia? Quem é que começou com esta ideia? Porque por detrás disto está, eu não me joelho diante de um homem, eu não me joelho. Eu sou muito mais importante. Isto vai sendo cultivado. Isto é uma heresia. Porque se nós acreditamos nos sacramentos de Jesus Cristo, no poder transmitido aos apóstolos, como é que tu dizes isto? E nós não nos interrogamos. Olha, eu não me confesso. Eu não me confesso. Um sacerdote, o que é que significa? Significa que eu sou mais importante e não preciso de intermediários. Isto é a doutrina evangélica. Como é que chegamos a isto? Como é que graças a Deus, na igreja, um pouco pela jovens do Brasil. Os jovens do Brasil, muitos deles confessam-se todas as semanas. E nós temos aqui exemplos em Kingston. Todas as semanas. E eu já tinha em Hamburgo sabido disso. Porque deve-se perceber o que significam os sacramentos. E são universitários.
E a grande maioria das pessoas, sem se interrogar que isto que é doutrina evangélica, que é o desmuro. Quando tu falas da tua vida íntima, o padre não pode não dizer nada, mas tu estás a procurar soluções, tu estás a procurar caminhos. E a grande maioria de nós hoje, nem a voz da sua consciência ouve. Não perde um minuto. É tanta atividade que tu não precisas. Tu és mais importante que isto tudo. É a doutrina do mundo. E nós, por influência deste indica-nos um bocadinho o caminho. E não vale a pena andarmos com ilusões nem com ilusões. Muitos católicos hoje colaboram com os disparates. Estamos a colaborar, inclusive a padres e bispos. Nós ouvimos coisas terríveis. Pessoas que há padres e bispos, e Deus nos ajuda, que não há diferença nenhuma com o comunismo. E comunismo, sabes o que é comunismo? É Nossa Senhora e Pedro. O que é o comunismo? Quando nós pusermos em causa a Eucaristia, com presença real de Jesus Cristo, a força de Nossa Senhora, e Pedro que foi escolhido, seja ele pecador ou não, que comunismo é que pode haver? Isso é do mundo. O resto. Nós temos estes 3 grandes pilares da nossa fé. E Pedro faz a união. Pedro, seja ele bom ou mau, ultimamente não estou de acordo com tudo aquilo que vejo. O Espírito Santo há de resolver. Agora, pôr em causa os nossos valores e o fundamento da nossa fé, que Jesus Cristo fundou uma igreja assente nisto. E não há ilusão nenhuma na história. Jesus Cristo não entregou a igreja a Lutero. Jesus Cristo não entregou a igreja a Henrique VIII. E Jesus Cristo não entregou a igreja a Calvino. Jesus Cristo, os protestantes que dizem que estão a verdade. É Jesus. Fazem erros, são humanos, rezamos por eles. Agora, dúvidas sobre isto, e é esta fé que nós temos que professar e pedir a estas santas que nos ajudem e que nos iluminem. Que os católicos não voltem as costas a saber a história. Não andemos por ilusões. O tempo do futuro tem muita importância, mas tu não sabes se vais viver o futuro. Tu sabes de onde é que vieste e sabes onde estás. O futuro pertence a Deus. E agora nós temos os futuro. Eu não sei se tenho futuro. Eu não sei. Louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, apresentemos a Deus as nossas preces na memória de Santa Gertrudes,
para que o Senhor nos conceda a graça de viver na santidade e pureza batismal, dizendo: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelos ministros e pelas congregações e institutos e religiosos femininos, para que Deus lhes dê muitas e santas vocações e adorem a Cristo na pessoa dos pobres, oremos. Senhor. Santas Gertrudes, para que o Senhor lhes dê o gosto da santidade, oremos. Senhor. Pelas monjas que, no silêncio dos mosteiros, crescem na contemplação e no louvor de Deus, para que sintam a intimidade do coração divino, oremos. Senhor, por todos nós aqui reunidos neste dia, a celebrar a memória da Virgem Santa Gertrudes, para que o Senhor nos atraia para os bens do céu, oremos. Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. A ideia que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a vossa felicidade eterna. Ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate na fé. Dos santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito vem o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós. Tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que
será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Mistério da fé. Cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para que em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.